Olá, eu sou Anailson Mesquita, estamos começando mais uma aula de arte e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a arte digital, né? Essa aula é específica para a segunda série do ensino médio. Seja bem-vindo e vamos nessa. Arte digital. O que é a arte digital? Existem vários modos de definir o conceito, mas pode-se afirmar que a arte digital engloba toda e qualquer manifestação artística executada com a ajuda de meios eletrônicos, computadores, smartphones ou similares. Tais aplicações artísticas podem estar expostas tanto em meios virtuais quanto em suportes tradicionais. Como exemplos de manifestações artísticas, temos a web art, as ilustrações, né, as técnicas de vídeo, mapping e os GIFs. Né? Então, a arte digital, como o próprio nome já fala, é a arte dentro do conceito digital, né? Dentro do conceito aí que usa-se computadores, né? E como nós temos aí smartphones, nós temos câmeras agora embutidas nos smartphones, que são chamados de telefones inteligentes, né? Nós temos agora todos esses conceitos dessa arte digital mais próxima das pessoas, né? Como que surgiu a arte digital, né? A arte digital foi possível devido ao surgimento das formas de artes contemporâneas, que começaram a ganhar força no período pós-guerra, né? Quebrando seu vínculo com as tradições e regras rígidas do movimento modernista, que por sua vez havia substituído as escolas de arte academicista. Então, a partir da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, começou-se esse movimento, até com um pensamento mais contemporâneo, diferente do pensamento anterior, que era muito acadêmico, né? A evolução das técnicas e dos suportes apontava cada vez mais para formas de artes flexíveis, inovadoras e que cruzassem barreiras consolidadas. Com o aparecimento dos primeiros computadores de dimensões colossais, né, porque eram muito eles tinham era um ambiente muito grande para pouco processamento, né? E capacidade de processamento ínfima, né? Artistas de vanguarda viram um novo espaço de experimentação aberto. Então, veja bem, a partir dessa invenção, né, dos primeiros computadores, os artistas começaram a ver essa forma, né, de objeto da tecnologia como uma forma artística, né? E a partir daí começaram a tentar utilizar o computador, né, para manifestações artísticas. Um desses inovadores foi o alemão Friedrich Nietzsche, que com a ajuda de um algoritmo e um computador interpretou matematicamente a pintura Ring Roads and Byards, de Paul Klee, transferindo o resultado para uma mesa de desenho. Então, a partir do momento que ele interpretou, né, no computador através desse algoritmo, ele conseguiu transferir essa pintura para uma mesa normal de desenho. Já em 1967, dois engenheiros de computação da Bell Labs utilizaram um cartão perfurado de computador para traduzir uma fotografia capturada para a linguagem ASCII. O resultado foi a obra Nude, que ganhou destaque em jornais de grande circulação na época, né? Saltando para a década de 80, Andy Warhol, gênio da pop art, é contratado pela Commodore para promover
o computador Amiga. É esse mesmo, o nome do computador era, né, Amiga. Um dos primeiros modelos fabricados em grande escala e produz uma série de 28 experimentos em arte utilizando o exemplar, utilizando o computador, né? Atualmente, a arte digital tem avançado em técnicas interativas, convidando o espectador a ser também parte da obra, como na instalação Treasure of the Sanctuary, ou nas paredes cobertas por QR Codes, né, na área russa da Bienal de Veneza em 2012. Então, através da arte digital, você pode tanto divulgar seu trabalho, quanto trazer as pessoas para participar desse trabalho. Qual o perfil do artista digital? Existe um perfil específico para o artista digital? No Brasil, o artista digital é, em média, jovem e acompanha as últimas inovações tecnológicas e as movimentações do mercado e da arte mundial. Tanto aqui como no resto do mundo, ainda é uma profissão dominada por homens, infelizmente, né? Embora as mulheres estejam ganhando cada vez mais o merecido espaço, né? Vimos aqui o que é a arte digital, como o seu surgimento aconteceu, que foi possibilitado a sua evolução nas últimas décadas e quais são as tendências para o futuro próximo. Por quê? Porque as coisas elas sempre evoluem e na arte não é diferente, né? Sempre vão aparecer mais artifícios inovadores e os artistas, nós professores, todos nós aqui, o nosso câmera que está gravando aqui, a gente tem que estar a par dessas situações que acontecem, né? Que vão se inovando cada vez mais. Aproveite, né, a aula e descubra mais sobre este campo tão inovador e cheio de possibilidades que não foram todas exploradas ainda. Quais os tipos de arte digital? Então nós vamos colocar aqui alguns exemplos de artes digitais, de arte digital para vocês, tá? Listamos os principais tipos de arte digital que podemos encontrar facilmente, né, quando estamos conectados em nossos dispositivos eletrônicos, em nossos smartphones, né, em nossos computadores, laptops, notebooks. Então são eles, ó, o desenho vetorial, que é imagens que podem ser facilmente diminuídas ou aumentadas conforme a necessidade do artista. Então veja bem, desenho vetorial provavelmente você já deve ter utilizado. Por quê? Porque você às vezes baixa uma imagem da internet, diminui, né, um desenho vetorial e aí manda para alguém como meme. Isso acontece nos dias de hoje, né? Então, a forma de fazer, claro que é mais complexa, né? Nós temos aí a foto do Mario Bros. E essa foto é feita dentro da concepção do desenho vetorial, né? Nós temos a pixel art, que é a técnica que envolve a criação de uma imagem por meio de manipulação individual de pixels e suas cores. A pixel art foi muito difundida na produção de jogos para a Nintendo, né? Nós temos aí um orc e vocês podem observar que nós conseguimos visualizar os pixels que fazem parte da imagem, ó. Os pixels são esses quadradinhos, né? Que quase às vezes imperceptível quando ele se junta, né, dentro de uma cor, mas nós aí nesse exemplo nós ainda conseguimos visualizar os pixels, né? Desenho e ilustração. Técnica é uma técnica de criação gráfica, tá? O que é a criação gráfica dentro do computador, que simulam a arte tradicional por meio de softwares específicos. Então é uma forma de fazer aquilo que se pode fazer fora do computador, dentro do computador, né? Seria
o desenho e ilustração. Seria você trazer aquilo que você está fora do mundo virtual e aí você levar para o mundo virtual. Um exemplo que a gente colocou aí é a nuvem rindo com essas cores aí do movimento LGBTQI+, né? Então vejamos que a nuvem é algo que está no mundo real, né? E o artista conseguiu levar esse conceito para o mundo virtual. A animação digital, além da criação, a arte digital permite que esses materiais sejam animados, né? Que é o caso da animação digital, em modelos bidimensionais ou tridimensionais, né? Então, um exemplo da animação, nós separamos aqui para vocês, é a obra Phantasmagoria, de Emily Cole, de 1908. Vamos dar uma olhadinha de como acontece a animação digital? Viram que interessante? Podemos perceber que é um processo ainda bem rústico. Por quê? Porque essa é uma das primeiras obras de animação digital, né? Então ainda estávamos caminhando para um processo mais complexo também e mais evolutivo, como hoje nós temos, né, os desenhos aí já bem diferentes, né, já bem encorpados com vários elementos, né? Ó, a modelagem 3D consiste na criação de esculturas e arquiteturas digitalmente. Esse trabalho pode se transformar em um material tão real que pode ser comparado a uma fotografia. Que interessante, né? Colocamos algumas imagens aí para vocês darem uma olhada e vejam que todo o processo da modelagem em 3D, ela pega realmente todo o contexto dos aspectos da imagem que se quer criar, tá? Nós vemos aí essa face, né, deste lado esquerdo, e do lado direito nós já vemos uma imagem praticamente definida, né? Quem conhece aí, né, nosso querido Kratos, de God of War, então esse é um exemplo, né? São exemplos aí da modelagem 3D, tá? Feita dentro de computador. Mercado digital. Os interessados nessa modalidade de arte podem atuar no mercado digital como? Então você que tem interesse, você pode atuar no mercado como um game designer, um design gráfico, um fotógrafo, um design de interiores e um web design, que é uma pessoa responsável de fazer aí sites, entre outras coisas, tá bom? Então, ficamos por aqui, vimos bastante coisa sobre a arte digital e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Por hoje é só e até mais.